você para abrir comigo a sua Bíblia. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler de 1 a 6. Hebreus, lá no finzinho do Novo Testamento, já pertinho quase do Apocalipse. capítulo 12, versículos de 1 a 6. Mesmo sentado que você está, quero convidar você para acompanhar a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados, ou melhor, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando, desanimando na vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Senhor, essa palavra aqui, ela é meio dura, ela é meio constrangedora, sabe? Ela é meio pesada, e a gente está bem mal acostumado com isso. Somos uma geração que está acostumada com palavras de bênção, palavras de refrigério. Quando vê uma palavra dessa aqui, a gente fica meio assustado, Senhor. Mas é a tua palavra, e é para assustar mesmo, porque tu és autor dela, tu és Deus que nos trata como filhos, e isso tem muitos desdobramentos. Nós queremos nessa manhã, eu pelo menos, ser tratado como esse filho aqui, o filho que precisa do Senhor da maneira que o Senhor achar que precisa, que eu preciso, seja para correção, para exortação, para encorajamento. Eu oro para que cada um de nós possamos estar assim nessa manhã, recebendo a tua palavra. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Essa semana foi o dia das crianças, né? Lá em casa agora tem duas. E tem uma família de irmãos aqui da igreja que deram presente de dia das crianças para mim e com a minha esposa. Eles ficaram com a Isabela e com o José para nós ir no cinema. Cinema lá em casa era igual no SBT. Há uns anos atrás tinha um programa no SBT que chamava Cinema em Casa. Você lembra? Em casa era só cinema em casa. De repente eu lembrei que existe cinema, foi uma benção. Mas é uma coisa estranha, porque a gente assim foi vibrando quando eles falaram para a gente: não, a gente vai ficar com o Zezinho, com a Isabela, para vocês dar uma relaxada. E a gente, né? Nós dois, você e ele. Né? A gente fica meio alegrinho assim. E aí quando a gente saiu da casa deles, deu 5 minutos de silêncio no carro. Aí ficou aquele trem assim, esquisito. Eu olhei para ela e falei assim: você está sentindo a mesma coisa que eu? Eu falei: estou. Mas não vou voltar não. Isabela tocando o terror do carro, faz uma falta desgramada. Zezinho com aquele choro. E a gente fica meio estranho, né? Um negócio meio.
a gente está junto, a gente fala, estava tudo por uma relaxada, e a gente que, né? Quem tem filho pequeno sabe disso. Mas quando a gente se vê longe, vai fazer uma falta danada, e a gente vê que essa relação é um negócio bastante interessante. A gente meditou agora há pouco na classe de família da escola dominical sobre essa questão, a nossa dificuldade em entender a paternidade, a maternidade, essa coisa de ter filhos. Que a reflexão que a gente fez ali, um dos aspectos da reflexão que a gente fez, foi que a gente aprendeu a ser marido e mulher, mas a gente não aprendeu a ser pai e mãe. Quando a gente se tornou pai e mãe, a gente já estava fora do jardim, né? Então a gente já era pecador. E isso, por mais simples que pareça, traz para a gente muita dificuldade. E talvez uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é na concepção, ou na admissão. A gente precisa admitir, na hora que a gente tem que admitir que isso é um processo sofrido, carregado de angústia, preocupação. Não é fácil. E parece, eu não sei como é que era o mundo antes de mim, mas eu vi um mundo em transformações. Eu sou uma geração que viu a internet nascer. Eu sou uma geração que viu todas as facilidades da tecnologia mudarem o nosso jeito de viver, mudar o nosso jeito de trabalhar. Nem mesmo a teologia se faz como antigamente. Né? Eu me lembro, eu ainda fiz no seminário exegese do texto em cima de uma mesa carregada de livros, assim, dicionários de hebraico, de grego, de tudo que é tamanho e forma. Hoje em dia, com esse negocinho que não está aqui não, está com a Lidiane, mas chamado smartphone, eu deixei o meu com ela, eu tenho a biblioteca inteira, praticamente, a biblioteca do dicionário está dentro do smartphone, que tremendo isso. Agora, mais do que isso, eu sou pai de uma geração que vai se tornando cada vez mais esquisita, estranha. A gente hoje em dia, a gente olha para um determinado ser na rua e às vezes a gente não sabe definir o gênero sexual, a gente não sabe se é macho, se é fêmea. E eu fico pensando assim, fiquei pensando no dia das crianças, que mundo que é esse que a minha filha e o meu filho vão crescer? Você tem essa mesma inquietação que eu? Quantos tem inquietação que eu? Então acho que não é só minha, né? Acho que a gente fica, né? E dentro dessa questão do sofrimento, que eu disse agora, eu acho que a gente foi muito mal catequizado em algumas coisas. Isso também é uma coisa que eu percebo na formação, na construção da minha geração. Eu fui muito mal catequizado. Porque algumas palavras bíblicas são muito mal compreendidas por mim. Eu não sei você, mas quando eu falo em sofrimento, eu associo a alguma coisa muito ruim. Mas quando eu vou pesquisar o sofrimento bíblico, eu vou perceber que aquilo que é fruto da minha adoração e do amor de Deus por mim, se apresenta em forma de um sofrimento absurdo. O que a gente fala que salva a gente que perdoa os nossos pecados, é um sangue derramado, um ser dilacerado, uma cruz, que é absurdo isso. Aquilo que causa espanto para nós, ao mesmo tempo é aquilo que nos salva. É um antagonismo. Mas a gente fica só com a parte do sofrimento quando diz respeito a nós. E Hebreus faz muito sentido nesse momento, porque a carta dos Hebreus, na verdade, não é uma carta, embora tenha sido escrita, mas o gênero gramatical aponta que a carta dos Hebreus é, na verdade, uma tese. E ela é escrita num estilo literário antigo, muito comum na Bíblia. Muitos salmos, inclusive, são escritos a partir, utilizando esse estilo literário, que é uma coisa chamada quiasmo. Quiasmo invertido. Como é que é um quiasmo? A carta aos Hebreus tem 13 capítulos. Então, o quiasmo é escrito assim. Capítulo 1
O conteúdo do capítulo 1, o assunto, melhor dizendo, do capítulo 1, é correspondente ao assunto do capítulo 13. O assunto do capítulo 2 é correspondente ao assunto do capítulo 12. Do 3, o 11. Do 4, o 10. Do 5, o 9. Do 6, o 8. E aí você tem o 7. E no capítulo 7 está a tese que o autor apresenta. E se você tiver com a sua Bíblia nas mãos, você vai ver que no capítulo 7, o autor de Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem é, ele traz para nós uma tese que ao mesmo tempo parece muito estranha, mas é a peça que faltava na doutrina cristã, que é o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o escritor de Hebreus apresenta para nós Jesus Cristo na perspectiva de um sumo sacerdote. E ele faz uma relação direta àquele Melquisedeque, que lá no Antigo Testamento Abraão leva o dízimo e presta culto. E o autor aqui então está dizendo para a gente que aquele Melquisedeque é um tipo de Cristo. Alguns teólogos mais aventureiros vão dizer que era o próprio Cristo apresentado lá. E por que isso é importante? Porque Jesus Cristo, na fé cristã, ele é reconhecido como Cordeiro. Você deve se lembrar de João Batista, quando viu Jesus, ele se refere a Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o autor de Hebreus diz que ao mesmo tempo que Jesus é o Cordeiro, a propiciação pelos nossos pecados, diz Paulo nas suas cartas. Então o autor de Hebreus também apresenta Jesus como o sumo sacerdote, ou seja, aquele que sacrifica o cordeiro. Então, tanto de uma forma como outra, Jesus é apresentado para nós no contexto de sofrimento. Olha que interessante, o que é um sacerdote? A tradição cristã, por exemplo, católica romana, vai apresentar a figura do sacerdote como um padre, aquele que ensina, aquele que... A tradição reformada vai falar sobre o sacerdócio universal, dizendo, e aliás esse é um dogma muito importante que a reforma recuperou para nós, que vai colocar cada um de nós como sacerdote. A gente só não para pensar, a gente olha, isso é um privilégio, amém, graças a Deus. Mas a gente só não para pensar que o sacerdócio lida diretamente, o seu ofício é um ofício de sofrimento. Envolve sacrifício. O sacerdote é aquele que levava as mazelas do povo a Deus. Sacerdote é aquele que lidava só com aquilo que não prestava. Ele era aquele que apresentava o pecado do povo a Deus. Diferente do profeta, que trazia mensagem. Às vezes, na maioria das vezes no Antigo Testamento era ruim, mas tinha uns que trazia coisa boa. Mensagem de esperança, tal. O profeta é a voz de Deus para o povo, mas o sacerdote é a voz do povo para Deus. E o que a gente tem para levar para Deus é só o que não presta. É só sofrimento. Então, a tese que o escritor de Hebreus levanta para nós é muito importante, especialmente se a gente associar isso ao conteúdo que ele levanta aqui para nós no capítulo 12, que, diga-se de passagem, como eu falei para você, o capítulo 12 está intimamente ligado com o capítulo 2, e se você vê o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou para nós, no capítulo 12 2, melhor dizendo, que é o referente ao capítulo 12, é o perigo da negligência. E ele vai começar a falar aqui sobre algumas dificuldades que a gente tem, especialmente de confiar em Deus, de lidar com a sua compaixão, de lidar com os métodos de Deus. Por exemplo, o último versículo do capítulo 2 diz: pois naquilo que ele mesmo, falando de Jesus, sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, porque ele vem concluindo algo, no versículo 10, um pouco antes ele fala, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento
o autor da salvação deles. Enfim, eu não vou pregar no capítulo 2, mas o conteúdo, a proposta, a ideia é a mesma. E qual é a ideia? A nossa dificuldade com o sofrimento. A nossa dificuldade, tanto como resistência, quanto como entendimento da importância. Então, se eu pudesse intitular essa meditação nossa, eu diria a importância do sofrimento para o nosso crescimento, para o desenvolvimento da nossa salvação. Mas a matéria que a gente está lendo aqui, ela começa dizendo uma coisa interessante, só para reforçar ainda um pouquinho essa ideia. Ele diz assim que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Ao que ele está se referindo? Ele está se referindo ao capítulo anterior, capítulo 11, que é tão famoso, chamado de a Galeria da Fé. E ele cita ali pelo menos 10 personagens. Abel no capítulo 4, Enoque no capítulo 5, Noé no capítulo 5, versículo. Abel no versículo 4, Enoque no versículo 5, Noé no versículo 7, Abraão no versículo 8, Sara ali no versículo 11, Abraão no versículo 17, Isaac no versículo 20, Jacó no 21, José no 22 e Moisés no 23. E quando ele fala desses homens aqui, e mulheres, por assim dizer, porque a Sara está inclusa nessa galeria, ele fala, na verdade, de como essas pessoas sofreram e lidaram com isso. E o único recurso que eles tinham para lidar com isso era, matéria capítulo 11, a fé. E aí é uma coisa interessante, porque a gente quer lidar com o sofrimento, primeira lidar, é que a gente quer lidar com o sofrimento com matéria e com recurso humano. E não dá. Por exemplo, você chega essa semana, eu estou muito chocado, porque nossa igreja está acompanhando uma irmã que está fazendo um tratamento aqui na nossa cidade, de uma enfermidade muito grave, e nós estamos acompanhando no hospital, visitando e dando todo o suporte. E ontem eu tive eu não sei se a felicidade ou se a infelicidade de estar no hospital quando o pai dela chegou lá de Minas para visitá-la e entrar no quarto onde ela está internada. E quando o pai chegou, sujeito muito simples, muito humilde, eu chamei ele para o canto, ele chegou com o genro dele e tal, tinha mais ali algumas pessoas, eu chamei ele e falei, senhor, vem cá, senta aqui comigo do meu lado aqui. Eu não precisei falar nada, simplesmente sentamos, ele olhou para mim, me abraçou, nunca me viu na vida, me abraçou e chorou. E ele só me perguntava assim, por que, pastor? Por que tudo isso? E eu, com toda a minha bagagem teológica, meus diplomas e reconhecimentos e tal, procurei lá nos meus arquivos, olhei assim para dentro de mim, bom, preciso falar a verdade, pessoal. Olhei para ele, respirei fundo, tomei coragem e falei, não sei. Não, porque a gente não pode falar isso. Como assim? Imagina você vem consultar um pastor na sua angústia, e o pastor conhece a Bíblia, pelo menos você parte desse pressuposto. Fala, não, o pastor vai dar uma resposta para mim. Aí você chega lá, o pastor fala, não sei. E aí? O que você acha que eu podia responder para esse homem? Não, isso aqui, irmão, para a glória de Deus. Ele, amém. É o melhor que você tem para me dizer? Amém. Não, isso aqui, irmão, Deus tem um propósito. Eu sei, eu estou vendo qual é o propósito. Estou participando do propósito. Qualquer coisa que eu dissesse para aquele pai naquele momento não ia mudar o quadro. Porque é assim mesmo, a não ser
algo que eu não pude dizer para ele, mas ele mesmo. E é surpreendente isso, né? A gente, quantas vezes a gente vai para consolar e sai dali consolado? Ele então virou para mim e falou assim: pastor, tudo passa. E eu sei que talvez eu não veja minha filha aqui por um tempo, mas um dia eu vou ver ela novamente. Porque o Senhor Jesus prometeu vida eterna para nós. E essa doença, ela é só uma forma de acabar com a dor da minha filha. Ela está salva. Aí eu dei um nó na goela, né? E eu pensei em mais uma resposta. Eu também não tive resposta. Eu dei outro abraço e outro beijo. E eu falei: nós estamos juntos nessa. Porque é assim, queridos. É assim. Agora, onde é que está o problema que eu quero levantar mais objetivamente para a nossa meditação? Quando eu olho para a nuvem de testemunhas, como eu estava dizendo, e eu vejo que todos eles enfrentaram grande sofrimento, e essa nuvem está ali para testemunhar justamente isso, eu percebo que nós somos uma igreja. Quando eu falo, não estou falando da igreja presbiteriana de Curitiba, eu estou falando da nossa geração. Nós somos uma geração, melhor dizendo então, que sente muita dor, mas sofre muito pouco. E há uma diferença muito grande entre dor e sofrimento, porque dor é tópica. A dor é tópica. A dor, ela é superficial. A dor, ela gera retração, mas ela é tratável. Sofrimento não. Tem muita coisa que causa dor, né? E muita dor. Como, por exemplo, um acidente. A gente cai, a gente se machuca e dói muito. E é interessante que às vezes tem gente do nosso jeito que não está sentindo a dor, mas sente o nosso sofrimento, que chega e fala assim: ai meu Deus do céu, vai morrer. E você fala: calma, está doendo, mas vai passar, calma. A gente sente a dor, aí dá um tempo, toma analgésico e tal, a dor passa, porque a dor é tópica. A dor é superficial, a dor é física, mas o sofrimento é da alma. Então, para a gente evitar que a dor chegue na alma, a gente fica ali tentando tratar as coisas todas topicamente. A gente lida com os nossos dilemas superficialmente. E na maioria das vezes tentando esconder o que tem por baixo. E aí que entram os nossos filhos. Porque os nossos filhos já estão sofrendo coisas que nós não temos recurso para oferecer para eles, para responder para eles. Porque nós sofremos. Porque viver dói, viver é sofrimento. Viver é complicado. E eu preciso dizer que nós precisamos, principalmente como pais, nós precisamos sofrer mais e doer menos. Nós precisamos aprofundar um pouco mais a nossa reflexão no que tange essa matéria, porque olha só, Paulo, depois de falar, de introduzir aqui o escritor de Hebreus, não sei se foi Paulo, eu acho que não, mas não é o caso. Depois de começar o capítulo 12, quando chega no versículo 4, ele fala algo muito sério. Ele fala assim, que na nossa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o sangue. Ele fala: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E quando eu cheguei nesse vezes que eu parei, eu falei assim: o que ele está querendo dizer? De duas uma: ou nós estamos menosprezando o pecado, de modo que a gente peca e a gente fala assim: ah não, está tudo bem, isso aqui é normal, somos todos fracos, né? Não sou perfeito, vai dar tudo certo, deixa rolar, né?
Quando chegar na idade, vai aprender. Quando chegar a hora certa, a gente vai. E a gente acha assim o pecado normal, né? Tranquilo. Jesus já pagou o preço. E nós calvinistas ainda temos uma teologia, né, a nosso favor, ou pelo menos aqueles que não entenderam muito bem esse dogma, vão dizer, não, predestinação está aí para isso, né? Deus predestinou, então ele fala, não, eu creio em Jesus, então agora eu posso pecar à vontade, porque... E nós esquecemos que o mesmo Deus que predestinou a salvação, predestinou o meio pelo qual ela acontece na nossa vida. E a predestinação, ela não tem a ver com o futuro, ela tem a ver com o presente. Porque o predestinado é justamente aquele que é predestinado para não viver no pecado. E não é aquele que pode viver de qualquer jeito que está predestinado para a salvação. Ou seja, teologia à parte, não vou ficar teologando aqui com vocês, a gente precisa entender que o pecado é grave. É grave. E que ninguém precisa ensinar os nossos filhos a pecar. Nunca aconteceu, por exemplo, da Isabela chegar lá em casa e eu falar assim, aí filho, como é que foi na escola? Ela fala, pai, hoje foi bom, foi uma benção, hoje eu brinquei com meu coleguinha e tal. E eu falar para ela assim, minha filha, veja bem, filha, não brinca com o coleguinha não, você dá uns tapas na orelha dele. Não deixa ninguém pegar nas suas coisas não. Quando alguém cair, você fala, bem feito. Você tem que ser mais ruim, minha filha, você tem que ser maior. Osso duro. Principalmente com os meninos. Eu não precisei ensinar nada disso, pelo contrário. Chegava o bilhetinho da escola, falei, hoje a Isabela empurrou o amiguinho. Eu tenho que falar, filho, quem te ensinou isso, filho? Né? Aliás, mais uma pérola. Ontem a gente estava tomando café da manhã, a Isabela pediu bolacha. Eu falei, filha, 2? Ela falou, 4, pai. Eu falei, não, filha, 2. Eu falei, então só mais uma, papai. Eu falei, então pega só mais uma. Ela pegou mais 2. Eu falei, filha, onde você aprendeu isso? Ela falou, na matemática. Eu falei, aham, graças a Deus. Ainda olhei para ela e falou assim, papai, 2 mais 2, 4. Eu falei, é verdade. Né? A gente não precisa ensinar essas coisas para eles. A gente precisa ensinar o que eles precisam fazer de certo, porque o errado vem no pacote. E isso, à medida que o tempo vai passando, a gente vai denominando. Chega uma hora que a gente vai falar assim, hoje a gente fala assim, não pode, mas a gente vai ter que falar, é pecado, só que a gente não fala. Esse que é o problema. Nós não temos coragem, sabe por quê? Porque nós estamos só sentindo a dor. Nós não queremos causar sofrimento no filho. Então a gente vê um filho caminhando a passos largos para o pecado e nós não temos coragem de chegar e falar, filho, vem cá. O que está acontecendo? Vamos resolver esse negócio aqui, meu filho. Fala para o papai que onde é que eu errei, eu preciso que você me perdoe, meu filho. Nós não temos esse tipo de conversa com os nossos filhos mais. Ou nós terceirizamos para um psicólogo, ou nós terceirizamos para o pastor, achando que o pastor, né, e por aí vai. Mas na hora de sentar frente a frente mesmo, é difícil. Porque é aí que o sofrimento vem. Então, ou a gente está menosprezando o pecado, ou a gente está menosprezando a vida que Deus deu para a gente. Nós não estamos levando Deus a sério. E nós acabamos de ler aqui no Salmo 111 que o princípio, o temor do Senhor é o princípio, não é o começo, é o princípio, é o elemento através do qual vem a sabedoria. Você quer entender, você quer conhecer o Senhor, você precisa aprender o temor do Senhor. E temer a Deus é simples, temer a Deus é levar Deus a sério. E essa palavra então, resistir aqui, que a gente encontra no seu sentido original, quando o autor fala, na nossa luta nós temos resistido contra o pecado, ele fala que resistir é colocar-se no lugar do outro. Ou uma outra tradução, resistir é colocar-se em oposição. É fazer frente. É ao mesmo tempo considerar a necessidade daquele, mas ao mesmo tempo dizer, por conta dessa necessidade é que a gente não pode fazer assim. É isso que a palavra quer dizer. E ele fala que a gente não tem resistido contra o pecado. Mas no próximo versículo, versículo 5, ele diz, e estáis, além de não estar então resistindo
ao pecado até o sangue, na nossa luta, né? Como se não bastasse, ele diz aqui, estáis esquecidos da exortação. Além da gente não resistir, a gente tem deixado a exortação de lado. E ele fala, e essa expressão esquecidos da exortação, essa conjuntura aqui, essa formação, essa palavra no grego, essa expressão no grego, tem a ver com aproximar-se, com importar-se, com suplicar, com admoestar, com encorajar. Exortação para nós é sinônimo de coisa ruim. Mas a mesma raiz da palavra exortação, paraclesis em grego, vem a palavra parakletos, que é o Consolador, o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é justamente aquele que se aproxima da gente, se importa com a gente, que intercede por nós, suplica, mas também é aquele que nos corrige. É o que ele vem dizer aqui na sequência. O Pai corrige quem ama. Então, irmãos, nós chegamos numa conclusão mais terrível ainda. Porque se nós não corrigimos, nós não amamos. E a gente acha que ama, protegendo, guardando do sofrimento. E aí quando eles sentem alguma dor na vida, eles não sabem burilar isso, não sabem trabalhar isso. Nós não sabemos. Quanto mais essa geração, de acordo com Zygmunt Bauman, filósofo que escreve O Amor Líquido, Sociedade Líquida, tudo é líquido, tudo é assim, razoável. Eu confesso, irmãos, eu sinto uma angústia enorme cada casamento que eu vou fazer hoje, porque alguma coisa me diz que essa minha geração, eu falo a minha, eu vou fazer 38 anos, semana que vem. Fica a dica aí, irmãos. 38 anos, XXG, 43, terno 64, Flamengo, Galo, Forte, Vingador, queijo, goiabada, por aí vai. A minha geração é uma geração, quando eu vou fazer um casamento, eu fico preocupado, porque parece que a gente casa já considerando o divórcio. Eu vi uma geração antes de mim lidando com a possibilidade de divórcio todos os dias, mas o compromisso falava mais alto. Eu por muitas vezes conversei com amigos meus que falavam assim: olha, confesso para você, pastor, se eu pudesse hoje sumir do mapa, eu sumi do mapa. Mas eu não posso, porque é minha esposa, é minha família. Hoje em dia, a maior parte dos aconselhamentos que a gente dá para os casais mais novos é assim: ah, pastor, acho que eu errei em algum momento, precipitei o casamento, e por aí vai, né? E a gente acha que é assim. O sujeito olha para a menina hoje e fala assim: ah, vamos alugar um apartamentinho para nós, aí eu ganho esse trocado, você também, vamos morar junto, aham. Vai lá, vai sentir a dor. E quando vê o sofrimento, a gente não sabe o que fazer. Então o apóstolo, Jesus, o autor de Hebreus, ele fala para a gente não menosprezar a correção que vem do Senhor. Ele fala para a gente não desanimar, ele fala para a gente que Deus corrige porque ama. E nós precisamos reaprender esse caminho, queridos. Como que a gente faz isso? Eu quero terminar com 3 lições muito práticas que ele dá para a gente, agora voltando no começo do texto que a gente leu. Exatamente nos 3 primeiros versículos do capítulo 12. A primeira lição extremamente prática, mas muito pesada, contudo urgente, portanto também, versículo 1, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que ele diz agora? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Primeira medida simples e prática é você se desembaraçar do pecado. Aí a gente pensa, mas como? Vou te dizer, primeiro passo
confessa. Primeiro passo, chega no seu cônjuge, chega nos seus filhos, senta com eles, fala assim: olha, quero ter uma conversa com você. Quero confessar para você que eu sou pecador, que eu tenho cometido isso. Ou para o seu filho falar assim: olha, papai, assim, ama você, mas o papai tem cometido isso, papai quer melhorar. Desembaraça. Falta coragem, né? É por isso que o segundo conselho vem logo na sequência: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Firmeza na fé. Porque somente isso aqui é capaz de dar coragem para nós no tempo do sofrimento. Como aquela irmãzinha que eu acabei de citar, que por mais complexo que seja o seu contexto e a realidade da medicina imponha limites para ela, de vida, e você senta com o pai e fala: e aí, como é que você está? Só faltou perguntar para ele: você está preparado para perder sua filha? Eu não queria falar isso, né? Mas não precisou. Mas daí vem de lá para cá a resposta daquela que surpreende. Fala assim: não, tudo passa. Aliás, é bom que passe. O sofrimento tem cura para o sofrimento. Firmeza na fé, convicção. E olha, versículo 11, aqui eu quero falar isso para você com muita honestidade. Fé, eu já fiz esse exercício aqui brincando algumas vezes, eu quero fazer de novo. Fé, tem duas palavras aqui que a gente pode associar a fé. E se eu falar fé, e você pensar, se eu vou falar duas palavras, qual que você pensa primeiro? Fé tem a ver com confiança ou com conhecimento? A maioria de nós vai direto na confiança. O grande problema é como é que a gente confia em quem a gente não conhece. E aí Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como convicção e certeza. Não é isso que está aí, olha? Ora, a fé é a certeza das coisas que espera e convicção de fatos que se não vêm. Então, sabe por que a gente não tem firmeza na fé? Porque nós não conhecemos a Deus. Ou seja, a gente não consegue desembaraçar do pecado porque a gente não tem firmeza na fé. A gente não tem firmeza na fé porque a gente não conhece a Deus. É por isso que o terceiro conselho prático dele, logo na sequência, é: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma. Ou seja, considere, reflita, investigue, pense, conheça Jesus. Mergulhe fundo na realidade de Jesus. Nós transformamos a fé cristã numa expectativa. Sabe aquele evangelismo década de 90, as 4 leis espirituais? O pessoal da Jocum deve ter feito muito isso, né? Aquela pergunta que você faz assim: se você morresse hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Vamos brincar, vamos passar esse nível aqui agora. De todos nós aqui, se você morresse hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Vamos brincar com essas 4 leis espirituais, brincar com todo respeito. Tá, vamos supor que todos nós tenhamos certeza, vamos supor. Por que você deveria ir? Talvez a maioria de nós, porque eu fui uma pessoa muito boa. Nunca fiz mal para ninguém. Os mais honestos vão falar: nunca fui preso à toa. Né? Não, minhas dívidas tudo em ordem. E a terceira pergunta: então tá, e por que você acha que Jesus deveria você entrar lá então? Qual seria o argumento de Jesus? Se a gente vai afunilando essa ideia, talvez a conclusão seja grave. A gente vai falar que o que a gente chama de fé cristã é, na verdade, uma religiosidade ultrajada de expectativa em algo que, se Deus quiser, vai dar certo. E quem é que prova isso? É o sofrimento. Na hora que o sofrimento vem, aquele que conhece a Deus, considera o sofrimento de Jesus,
E lembra que Jesus falou, nesse mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É aquele que vai lembrar que Jesus falou assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É aquele que vai se lembrar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quem não conhece a Deus, nessa hora, fica cambaleando e desmaia ou desanima na fé, desanima na vida, e aí ele, Deus não existe. Nunca conheceu a Deus, nunca aprofundou. E aí, como é que a gente faz? E você está cansado de saber como é que você faz? Conhece a Deus como? Faz a tarefa de casa. Lê a Bíblia em casa com a sua família, lê com você mesmo. Separa na sua agenda tão atribulado. Gente, é igual médico. Quando você chega no médico, tem médicos aqui, muitos, né? Você pode estar estribuchando. Você pode estar mutilado. Primeira coisa que o médico vai fazer, qual que é? Medir os sinais vitais. Pressão arterial, temperatura. Eu não é médico. Estou errado, não? Pelo menos é por aí. Transferindo isso para a realidade da fé, sinais vitais, queridos, são esses. Meditação na palavra, vida de oração, engajamento numa igreja. Não, igreja a gente não precisa. Queridos, a fé cristã ela é muito simples. Quem é crente? Crente é aquele que crê na Trindade, aquele que crê nos 4 solas da Reforma, ou melhor, antes disso, nos 4 primeiros concílios da igreja, e nos solas da Reforma, nos 5 solas da Reforma protestante. A fé cristã está definida. E dentro da fé cristã, a gente tem uma coisa chamada credo apostólico, que diz assim, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, crê no Espírito Santo e crê na igreja. Não tem como você crer na fé cristã, não tem como você crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo e não crer na igreja. Se você não crê na igreja, crê no Pai, Filho e Espírito Santo, você é qualquer coisa, mesmo cristão. Porque cristão crê na igreja. Cristão engajado na igreja. Cristão serve na igreja. Porque a igreja é parte da nossa fé. Porque Jesus Cristo falou, eu edificarei a minha igreja a partir do credo. Credo de Pedro, né? Tu és o Cristo. Então a igreja é edificada a partir disso. Sem credo não tem igreja. Sem igreja não tem credo. Mas igreja virou ponto de encontro. A gente, para ir na igreja, começa pela roupa. Né? Que é para todo mundo ver a gente bem vestido. Por trás disso a gente quer passar a ideia de quê? De que está tudo bem. Já começa por aí. Eu gostei. Hoje teve uma pessoa que eu cheguei e falei assim, e aí, tudo bem? Ele falou assim, quase. Eu falei, é isso aí. É verdade. Não está tudo bem. Isso é original, isso é verdade. Começa pela confissão. Não está tudo bem. E por aí vai. Então considere a sua fé. Desembaraço do pecado, firmeza e considerar a salvação, melhor dizendo. Nós precisamos, queridos, entender que o sofrimento, na maioria das vezes, é um método através do qual o Senhor Jesus se revela para nós. Porque quando a gente vai olhar, só para a gente concluir, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, perdão, versículo 18, a gente lê assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Isso significa que a palavra da cruz é o sofrimento de Jesus, a morte que traz vida, a dor que lava a alma, porque não é mais tópica, é fruto de sofrimento. Não tem outro caminho. Somos sacerdotes por quê? Porque lidamos com sofrimento. Não tem outro caminho. Alguém mentiu para você nessa história.
falou para você que vai ser tudo fácil. Não é tudo fácil. É difícil mesmo. Mas a palavra de Deus nos traz esperança, nos traz conforto. Mas para isso nós precisamos conhecer profundamente a palavra e o Senhor da palavra. Por isso nós precisamos da igreja. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos andar unidos. Que nessa hora o Senhor Jesus se faz presente. Onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei.